Fala galera da StatPlace, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução ao R. Na aula de hoje, iremos ver o que são objetos, quais os tipos e como utilizá-los. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Os objetos são a base principal de todo o trabalho realizado dentro da linguagem R. São neles que são armazenados diferentes tipos de dados, para poderem ser feitas análises estatísticas. No R, existem 5 tipos diferentes de objetos. São eles: vetor, matriz, array, lista e dataframe. Na aula de hoje, veremos em vetores. Vetores são uma estrutura de dados. São armazenados uma sequência de elementos do mesmo tipo. Existem diversos tipos de elementos que podem ser armazenados dentro de vetores, mas aqui vou citar apenas 4 deles, que são os principais. São eles: character, utilizado para armazenar textos; numeric, utilizado para armazenar números; logical, utilizado para armazenar booleanos, ou seja, verdadeiro e falso; e por último, o factor, utilizado para armazenar fatores. Geralmente são elementos e existe algum tipo de ordenamento entre eles. Bom, agora eu vou mostrar para vocês na prática como utilizar vetores dentro do RStudio. Bom, primeiramente, vamos criar um vetor do tipo character. Então, digamos que queremos armazenar dentro do vetor uma lista com 3 nomes. Então, vamos criar aqui um vetor, esse é o nome do objeto, nomes, que vai receber utilizamos a função C, função combine, e aí botamos os nomes que queremos adicionar a esse vetor. Por exemplo, vou abrir aqui aspas duplas para botar uma string dentro do vetor, já que ele é de caracteres. Então, Maria, vírgula, João e terceira Letícia. Eu dou um Ctrl Enter aqui. Vocês podem ver que aqui foi criado o vetor do tipo character, possui os elementos Maria, João e Letícia. Caso queremos ver que tipo de objeto é esse, utilizamos a função class. Quando utilizamos a função class e utilizamos de parâmetro o nome do nosso objeto, nomes, demos um Ctrl Enter aqui, percebam que aqui foi printado character, que é o tipo do nosso vetor. Agora vamos fazer um exemplo utilizando o tipo de vetor numeric. Então, digamos que dessas pessoas que nós pegamos os nomes no vetor, agora queremos criar um vetor com as idades dessas pessoas. Então, vamos criar um nome vetor, vai ser idades, e ele vai receber o vetor. Dessa vez não precisamos utilizar aspas duplas, porque são números. Então, vamos botar as idades. Maria, 40. João, que é 25. E Letícia, que é 17. Temos um Ctrl Enter aqui. Então perceba que na área de objetos foi criado o objeto idades, que é um vetor do tipo numérico que possui os elementos 40, 25 e 17. Da mesma maneira, se quisermos conferir qual é o tipo desse vetor, vamos utilizar a função class e botar de parâmetro idades. Se eu der um Ctrl Enter aqui, pode ver aqui no prompt, foi printado numeric, que é o tipo do nosso vetor. Agora, por exemplo, de vetores lógicos, vamos pensar na maioridade. Ou seja, se a pessoa for maior de 18 anos, ela vai receber um true, caso contrário, ela vai receber um false. Então, vamos criar aqui o objeto da mesma maneira, vai receber vetor. Então, Maria tem 40 anos, então, idade. Lembrando que true, que é um booleano, tem que ser escrito assim dessa maneira, tudo em letra maiúscula. Vamos ver o João, ele tem 25, então ele é maior de idade. Por último, a Letícia, ela é menor de idade, então ela vai receber um false. Ctrl Enter aqui. Percebam, foi criado aqui o objeto maioridade, que é um vetor lógico com os valores true, true e false. E se quisermos verificar
qual é o tipo desse vetor. Vamos botar aqui, classe maioridade. Foi printado aqui lógico. Então, ele é um vetor lógico. E agora, por último, vamos criar um vetor de fatores. Nesse caso, vamos querer armazenar as alturas dessas pessoas, se elas são altas, médias ou baixas. Então, da mesma forma, vamos criar um objeto denominado alturas e vai receber esse vetor. Nesse caso, quando o vetor é de fatores, necessitamos utilizar a função factor. Vamos criar aqui a função factor. Ela recebe o vetor. Vamos criar aqui o vetor. Vai ter as alturas dessas pessoas. Então, a altura da Maria ela é baixa. A altura bom, sua alta. E a altura da Letícia, que ela é uma pessoa altura média. A função factor também precisa receber o argumento levels, que basicamente vai dizer qual é o ordenamento desses fatores. Então, vamos criar levels para receber o vetor. E agora, na ordem crescente. Então, vai ser baixa, depois alta. Então, agora vamos criar aqui, dar um Ctrl Enter. Perceba que aqui foi criado um objeto que é um vetor de fator, que tem 3 levels, baixo, médio e alto. Se a gente quiser ver qual é a classe desse objeto, vou voltar aqui, class alturas. Vocês percebam que agora ele é um fator, um vetor do tipo fator. Uma coisa interessante também é que podemos utilizar fatores ordenados. Por exemplo, se fôssemos ver como está esse vetor de alturas, ver aqui como está, percebam que aqui vai ter altura baixa, alta, média, e os levels, né, que são o ordenamento que é baixo, médio, alta. Mas é possível você já ordenar esse vetor. Basta você adicionar um outro parâmetro aqui, que é ordered, e vai receber true. Ou seja, esse vetor agora vai ser ordenado. Então, se a gente criar aqui de novo, né, perceba que aqui tem uma mudada. Agora ele é um vetor fator ordenado, né? Podemos ver isso aqui. Agora ele é um order factor. E se a gente printar as alturas, agora os levels podem ver que agora está exatamente como a gente queria, que é baixa, média e alta. Essa ordem. Na próxima aula, iremos falar sobre matrizes e arrays. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho, para toda vez que sair um novo vídeo, você ficar sabendo. Então, por hoje era isso, pessoal. Até a próxima aula. Valeu!